Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ver sobre o profeta Ezequiel. Então, Ezequiel, ele foi aquele profeta que foi levantado por Deus na Babilônia, no exílio lá da Babilônia, aonde Jeremias, antecedia isso. Jeremias anunciava ao povo que se arrependesse, porque senão eles seriam cativos, pela Babilônia. Nabucodonosor subiria, iria levar o povo cativo. Só que lá atrás eles não deram ouvidos para Jeremias. Então aconteceu que o povo, assim como Daniel, Ezequiel, eles foram levados para o cativeiro, mas através do pecado dos seus ancestrais, pelo pecado do povo de Israel, eles sofreram as consequências junto. Então aqui, Deus ele usou Ezequiel, ele é um dos profetas maiores, como a gente diz, porque ele tem vários, muitos livros aqui, foram escritos, por Ezequiel. Deixa eu só ver aqui quantos capítulos tem, o livro aqui do profeta Ezequiel, Então, Ezequiel, ele tem 48 capítulos. Então, por isso que ele é considerado o profeta maior, Porque ele é um livro mais extenso, assim como o de Jeremias, de Daniel, de Isaías. Então, aqui, Deus ele usou Ezequiel para levar a mensagem para o povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E sempre, se você olhar todos os livros dos profetas, desde lá da antiguidade, desde Levíticos, Números, Deuteronômio, Deus sempre estava chamando a atenção do povo para quê? A idolatria. A idolatria, ela entrava no coração daquele povo e eles se afastavam de Deus. Quando eles foram tirados do Egito, o tempo que Moisés estava lá em cima no monte, aonde Deus estava escrevendo as tábuas da lei, naquele período de tempo ali, enquanto Moisés não estava lá embaixo, eles deram todos os pendentes de ouro, tudo que eles tinham para Arão, para que Arão fizesse algo para eles adorar. Arão fez um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, lá em cima Deus já tinha dito, Deus já tinha visto, Moisés não, ele disse: Moisés, eu vou terminar com esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés disse: Senhor, lembra-te do que o Senhor disse para Abraão, Isaque e Jacó, da tua promessa. Deus disse: tá bom. Quando Moisés chegou lá embaixo, Moisés tomou aquele choque. Quando ele viu o povo daquele jeito, ele pegou a espada e começou a matar todo mundo que estava ali adorando aquele bezerro, Então, o mal que se instalava na vida do povo de Israel era a idolatria. Eles se afastavam de Deus, Judá, Jerusalém, todos eles. Então, aqui, as mulheres, elas choravam ao deus Tamuz, o povo idolatrava outras entidades ali, deuses dos povos pagãos que estavam ali perto. E Deus, ele estava indignado com tudo isso. Aí aqui, eu quero ler com você, eu vou ler algumas partes aqui, de alguns capítulos, porque ele é muito extenso, 48 capítulos. Eu vou dar uma resumida geral aqui para você entender. E a palavra de Ezequiel, ela é válida, como toda palavra de Deus que se renova todos os dias. E tudo que está escrito aqui vem de encontro a nós. Aqui Deus ele estava alertando o povo, chamando atenção, para que mesmo lá no cativeiro babilônico, o povo se arrependesse. E então, aqui, quando a gente chegar na parte ali da esposa de Ezequiel, você vai entender até mesmo a idolatria que eles tinham pelo templo, não pelo Senhor. A preocupação deles, a adoração deles era pelo templo. Aqui eu quero ler com você onde Deus
manda Ezequiel raspar a sua barba e raspar o seu cabelo em 3 partes. Aqui em Ezequiel, no capítulo 5, diz a raspagem de Ezequiel, símbolo dos juízos de Deus. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da tarde, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-las com uma faca ao redor dela, e outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-las nas bordas do teu manto. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás a fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová. Esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitam os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa de todas as abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, executarei em ti juízos, e tudo que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Jeová, certamente porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Então saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor, e pôr-te-ei em assolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem, e será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações em que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira, com furor e com terríveis castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão, e enviarei sobre vós a fome, e as feras te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Então, depois aqui tem várias outras profecias contra Israel. Deus, ele usou Jeremias para alertar, o povo não deu ouvidos. Deus levantou Ezequiel aqui, o povo não estava dando ouvidos. Então, Deus, na sua indignação, porque Deus havia dito: não adorarás a outro Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestará culto. Isso é um dos mandamentos. E o povo infringiu vários mandamentos. E um deles, que é o pecado da idolatria. Por quê? Porque eles abandonavam a Deus e se prostravam diante de ídolos de outros povos pagãos, diante de imagens de escultura. Eles levavam oferendas para aqueles ídolos, e o templo, Agora aqui eu quero ver com você
aonde fala, aonde Deus, né, fez com que Ezequiel sentisse na pele o que o povo de Israel iria passar. Aqui, assim como Deus fez com Oséias, que fez com que ele se casasse com a mulher adúltera, né, com uma mulher de prostituição, que ele iria sofrer a infidelidade, aqui com Ezequiel, olha o que aconteceu, né? No capítulo 24, a partir do versículo 15, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante, põe nos teus pés os teus sapatos, não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significa para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada, e fareis como eu fiz: não vos cobrireis os lábios e não comereis o pão dos homens. Então aqui, na verdade, Israel, né, eles tinham a adoração, né, pelo templo. E eles não tinham, aqui onde Deus fala, né, o povo devia entender que como a esposa de Ezequiel lhe fora tirada, mesmo sendo ela o desejo dos seus olhos, assim também o templo de Jerusalém, que era a menina dos olhos do povo judeu, lhe seria tirado, e juntamente com a sua destruição também pereceriam seus parentes que haviam ficado em Jerusalém. Como Ezequiel foi proibido de exteriorizar com lágrimas, choro e luto a morte de sua amada esposa, assim também o povo devia sofrer calado as consequências de sua persistente rebelião contra Deus, tal qual foi predito. Assim aconteceu. O templo e a cidade de Jerusalém foram completamente destruídos por Nabucodonosor, e mais tarde, quando o mensageiro chegou à Babilônia trazendo a notícia, o povo entendeu que Ezequiel era realmente um profeta do Senhor. Adiante de nós também está profetizada a futura destruição do nosso planeta. Se acredita nesta mensagem, está preparada para quando este dia chegar? Ouça a voz do mensageiro do Senhor ali falar. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4:7. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Então Deus, ele fez com que Ezequiel sofresse isso, porque o povo não ia ter tempo, eles iriam estar chocados quando Jerusalém ia ser invadida, porque eles não estavam acreditando. Aí, quando Jerusalém foi invadida, os muros foram derrubados, o templo foi destruído, e Deus permitiu, se você ler aqui, que eles levassem todos os utensílios do templo do Senhor. Eles levaram para a Babilônia, né? Quando nós formos ver lá em Daniel, você vai ver que tem uma parte que diz que o filho de Nabucodonosor, não lembro se foi o filho ou se foi um sucessor lá, né? Agora não me falhou o nome, não me lembro. Este mandou trazer os utensílios do templo do Senhor e ele usou para festejar ali num banquete. E ele foi punido por isso. Então, Deus, ele permitiu. Depois eles tiveram que reconstruir o templo, quando a gente viu lá no profeta Ageu, que foi o período pós-babilônico, pós-exílio. Então ali, quando eles saíram depois da Babilônia, eles estavam tão preocupados em construir as suas casas, mas eles não estavam preocupados em edificar o templo. Eles não estavam priorizando a Deus mais uma vez. Então aqui Deus permitiu, né? Ezequiel sentiu na pele
aquilo que o povo de Israel iria sentir. Eles ficaram tão chocados com a invasão de Jerusalém, com a destruição dos muros, a destruição da cidade, a destruição do templo, que eles não tiveram nem tempo de viver luto, de prantear nada, aqueles que morreram, aqueles que ficaram, eles não tiveram tempo para isso, eles ficaram chocados. Eles tiveram que gemer quietos, assim, pela decisão das suas escolhas erradas. Então, todo erro, toda decisão errada que nós tomamos, elas geram o quê? Consequências. E não é só para nós. Se eu tomar uma decisão errada, o meu esposo vai ser atingido e meu filho também. E vice-versa, se o meu esposo tomar uma decisão errada, eu e ele vamos sofrer as consequências junto. Então, ali era o pecado geracional. O povo estava pecando há gerações. Deus estava usando profetas para falar isso, mas o povo não estava dando ouvidos. E aqui, se você quiser ler Ezequiel, né, no capítulo 1, você vai ver que Deus deu várias visões para ele, inclusive visões da parte apocalíptica, até mesmo do fim dos tempos, né? Deus deu visões para ele, Deus deu visões para Daniel. E isso tudo enquanto eles estavam no exílio babilônico ali. Deus deu visões para eles de muitas coisas que estão lá no livro de Apocalipse, ao qual João escreveu. Então, aqui para você ter esse entendimento do porquê que Deus tirou a esposa dele e o porquê que o profeta passou isso. Geralmente os profetas, eles são pessoas que eles sofrem na pele. Eles sofrem na pele aquilo que Deus está sofrendo e aquela mensagem que Deus quer que passe para o povo. Eles sofrem, eles gemem. E aqui também, aqui tem aquela passagem muito conhecida por todos, que está no capítulo 37, que é o Vale de Ossos Secos, né? Aonde Deus, ele disse aqui no Vale de Ossos Secos, né? Ezequiel 37, ele fala: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Por que Deus colocou ele lá no meio do vale e fez com que ele andasse ao redor, para que ele tivesse uma visão geral? E os sacerdotes, eles não podiam tocar em nada que fosse morto, porque senão eles ficariam contaminados. E aqui, então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, portanto, profetiza. E diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na terra. Então sabereis que eu, o Senhor,
disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então aqui, através desta visão, Deus falou para ele que assim como o povo estava lá, sem esperança, né? Esquecidos, sem esperança. Deus esqueceu de nós lá na Babilônia. Mas Deus mandou que ele dissesse que mesmo ali, às vezes nós precisamos, né? É necessário que as pessoas passem pela dor para elas serem forjadas, para elas serem moldadas, para elas poderem abandonar velhas práticas, coisas que desagradam a Deus. Às vezes é a permissão do Senhor que a pessoa passe por um vale, que a pessoa passe por um deserto. E aqui o povo foi para a Babilônia, ficou 70 anos lá cativo, 70 anos, por desobediência, por idolatria, por muitas outras coisas. E aí Deus deu essa esperança. Assim eu vou fazer com a casa de Israel. Eu vou abrir os vossos sepulcros no tempo do Senhor. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida. Chega um momento em que Ele vai nos tirar do sepulcro, nos tirar da situação de morte, aonde, né, Deus ele vai lá e reverte aquela situação. Aí a pessoa está passando por um deserto para aprender que lá ela tem que aprender a depender de Deus. Então, muitas vezes, tem coisas que se levantam na nossa vida para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. Porque quando a pessoa ela começa a se achar autossuficiente, ela acha que ela não precisa de Deus, Deus faz com que ela dê uma voltinha lá no deserto para lembrar que Ele é Deus. Para lembrar, Senhor, para que Ele se humilhe, para que a soberba saia, para que o orgulho saia, porque a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o povo aqui, o povo estava totalmente longe do Senhor, afastado de Deus literalmente. E aqui ao perguntar ao profeta, filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? O Senhor desejava induzi-lo a refletir tanto nas impossibilidades humanas como na onipotência divina. O Israel do passado carecia de uma ressurreição espiritual, ou seja, de um reavivamento de seu compromisso com Deus. O mesmo precisa acontecer com a igreja de Cristo hoje, que parece que está viva, mas está morta, Apocalipse 3:1. Como acontece essa vivificação? Tal obra é resultante da ação do Espírito Santo na vida daqueles que buscam manter uma ligação íntima com Deus, através da oração e do estudo da Bíblia. João 15, do versículo 1 ao 10, onde fala da videira verdadeira, aquele que está ligado no Senhor dá fruto. E aquele que está ligado, o Pai poda para que dê mais fruto, aquele que não dá, é cortado. Aqueles que experimentam uma ressurreição de sua vida espiritual, quando Jesus voltar, experimentarão também a ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E é como diz aqui no estudo. Às vezes tem pessoas que elas estão, né, na igreja, mas às vezes as pessoas elas estão mortas espiritualmente. Muitas pessoas às vezes, eu vou na igreja, não, pastor, tem que ver que eu fui, não, eu não posso deixar de ir. Às vezes as pessoas estão assim, elas estão indo para o templo para bater o cartão, mas às vezes espiritualmente ela está morta, ela tem uma fé morna, ela não ora como deveria, ela não jejua, ela não se consagra, ela não busca Deus, ela não tem comunhão, a aliança está quebrada. Aqui Deus disse, eu vou dar o meu Espírito, aqui é o Espírito Santo, tá com E maiúsculo. Então, Deus, ele quer tirar a qualquer pessoa do seu sepulcro, de uma situação de morte, de encher ela do óleo da unção, encher ela do Espírito Santo, da unção, do poder, da graça do Senhor. E Deus, ele quer reverter as situações da nossa vida. Deus, ele quer cura, libertação, ele quer intimidade, ele quer aliança, ele quer comunhão, e era isso que faltava com o povo. Então, a mesma mensagem que Ezequiel falou lá atrás, há 2000 anos atrás, ela é para nós, hoje também. Então, que Deus venha ressuscitar aquilo que está morto na tua vida, tua fé,
De repente é o teu casamento, de repente é a tua aliança com Deus, às vezes é o espiritual que está morno, apagado, né? Às vezes são tantas coisas ali que precisam ser ressuscitadas na nossa vida, mas nós precisamos buscar a presença do Senhor, nos colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que nós erramos, nos voltarmos para o Senhor com todo o coração. Então que você reflita nesta palavra, que você leia os livros dos profetas, que você leia a Bíblia, que você medite na palavra. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que o Senhor possa estar restaurando, que o Senhor possa estar ressuscitando aquilo que está morto, aquilo que morreu. Se ela não tem mais esperança, ela não tem mais fé, é aquela pessoa que não tem mais nem ânimo, nem vontade de viver, é aquela pessoa que está com pensamentos suicidas, é aquela pessoa, Pai, que já está desistindo do seu casamento, desistindo da sua família, desistindo da sua empresa, é onde o espírito da falência tem chegado, é onde, Pai, a opressão está vindo. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda esta ação maligna da vida desta pessoa e que a tua bênção, Pai, que enriquece e não acrescenta dor, seja derramada sobre estas vidas. Que o Senhor derrame unção, derrame vida, que o Senhor abra os sepulcros, Pai, derrama o teu Espírito sobre todas estas vidas, como o Senhor disse lá em Joel, que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, que o Senhor continue falando a esses corações, através dos livros dos profetas, através das sagradas escrituras, que o Senhor venha trazer o entendimento, que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra, direção, sabedoria, Pai, que o poder do alto seja derramado sobre estas vidas, que as escamas caiam dos olhos, que os tampões saiam dos ouvidos, para que eles possam ouvir a tua voz, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor continue, Pai, falando ao coração desta pessoa, que o teu Espírito venha convencê-la da justiça, do juízo e do pecado, que o Senhor esteja ressuscitando a fé desta pessoa, a esperança dela, a saúde dela, aquilo que um dia ela perdeu, aonde, Pai, ela está ali achando tudo está perdido, mas que o Senhor venha entrar com a provisão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no santo nome de Jesus.